Bom dia, alunos dos sétimos anos. Hoje vamos dar início, continuação ao que estamos estudando no capítulo 2. Nós já estudamos alguns tópicos do capítulo 2. Lembram que eu falei para vocês que iríamos estudar os tópicos separadamente para vocês entenderem todo o conteúdo. Então, hoje, na nossa aula de hoje, vocês irão aprender sobre um pouquinho da arte medieval, cruzadas e a peste negra, que é um assunto muito importante e bem propício para o momento que estamos vivendo no mundo, né, atualmente. Primeira coisa que eu quero de vocês, que vocês abrem o livro a partir da página 58, fiquem com o livro na mão durante a explicação, que vai ter alguns momentos que eu vou abrir o livro, vou pedir para vocês acompanharem a leitura para poder entender melhor o conteúdo, ok? Então, vamos lá, página 58. Dando continuidade à nossa matéria do capítulo 2, o primeiro tópico que a gente vai estudar hoje é a arte medieval. Então, como que era a arte, como que era a arquitetura das igrejas, né, as pinturas, como que era na Idade Média. Quando a gente fala em Idade Média, nós nos lembramos da questão da Idade das Trevas, né? Aquele momento obscuro, sem luz, e na realidade aquilo não passa de uma ideia, porque a Idade Média não foi uma idade escura, não foi uma idade, um período obscuro, um período sem luz, pelo contrário. E uma das características da arte medieval, da Idade Média, é o estilo gótico. Quando a gente fala em estilo gótico, atualmente, a gente lembra aquelas pessoas que usam preto, né, que andam todas de preto, lembramos da questão da escuridão mesmo. E na Idade Média, o estilo gótico, que é um dos estilos da época, é totalmente o contrário da questão do escuro, né, da escuridão, do preto. O estilo gótico ele era caracterizado pela leveza, pela luz. Então, muitas arquiteturas da época tinha como principal característica o estilo gótico, ou seja, totalmente o contrário do que nós imaginamos quando a gente fala em estilo gótico, né? Então, essa era uma das características da arte medieval. O segundo tópico são as cruzadas. O que foram as cruzadas? Teve um momento que os muçulmanos, né, os turcos, eles dominaram a Península Ibérica. Lembram? Já expliquei isso para vocês na sala de aula. Então, o que vai acontecer? As cruzadas foram expedições militares, né, com o objetivo de recuperar a Terra Santa. Que Terra Santa? Com o objetivo de recuperar a cidade de Jerusalém, que havia sido tomada pelos turcos. Então, foram realizadas várias cruzadas, algumas conseguiram chegar até Jerusalém, outras não. E o objetivo dessas cruzadas eram recuperar a posse de Jerusalém, que até então havia sido dominada pelos turcos. Se vocês abrirem o livro de vocês, na página 62, vocês vão ver que em 2 séculos foram organizadas 8 grandes cruzadas, lideradas algumas vezes por senhores feudais, por reis, por comerciantes. Nem todas conseguiram chegar até Jerusalém. Então, muitas conseguiram chegar até Jerusalém e muitas não conseguiram. Então, o objetivo dessas cruzadas era tomar de volta a Terra Santa que havia sido dominada pelos turcos, ok? Algumas conseguiram chegar até lá e outras não. Agora, continuando, essa outra parte que é muito importante, que é a questão da peste negra. Por quê? O que foi a peste negra? A peste negra ela foi conhecida como pandemia, a pandemia de peste bubônica. Esse nome é um nome assim bem que nós estamos ouvindo bastante no atual momento que estamos vivendo, né? A pandemia do Covid-19. Então, vocês vão perceber que muita coisa agora se encaixa. Quando vocês estudarem, entenderem sobre a peste negra, vocês vão entender um pouquinho também dessa questão
do Covid-19. Então, primeira coisa para vocês entenderem, o que foi a pandemia da peste negra? A peste negra ela era uma doença, né, que ela matou quase 1/3 da população da Europa na época, ou seja, milhões de pessoas morreram, né? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui? Como que essa doença chegou na Europa e como que acontecia. Durante a Idade Média, a gente tem muitas pessoas pensavam que era um período que não tinha higiene, que eles não se preocupavam com a higiene. Não, pelo contrário. Eles se preocupavam com a limpeza, eles se preocupavam com a higiene, sim, embora eles comiam com a mão e não com garfo, porque não existia o garfo na época, embora não existia o sistema de esgoto igual tem hoje, então isso acabava gerando acúmulo de sujeira, gerando uma higiene e até a proliferação de algumas doenças, né? Mas eles se preocupavam, sim, com a higiene em alguns aspectos. Com a pandemia da peste negra, eles tiveram que reforçar, redobrar a questão da higiene. Então, vamos lá. O que foi a peste negra? Uma doença que atingiu a Europa, matando 1/3 da população no século XIV. Mas o que foi? Ela era transmitida pela pulga dos ratos. Como que elas chegaram até a Europa? Através dos navios que vinham principalmente da China. Então, dentro desses navios vieram o vírus, a doença. Então, o que eles fizeram? Eles deixaram as pessoas em quarentena. Lembra? Nós estamos vivendo isso agora. As pessoas que chegavam nesses navios tinham que ficar em quarentena, né, até passar o período de contágio para poder depois sair. Só que o que acontecia? Os ratos que vieram dentro desses navios, que também estavam contaminados, saíam dos porões dos navios e acabavam contaminando o restante da população. E assim a doença proliferava. Então, por isso que a gente fala que era uma doença transmitida pela pulga dos ratos, porque as pessoas chegavam nos navios, elas ficavam em quarentena, não podiam sair dos navios, porém os ratos saíam e transmitiam a doença para o restante da população. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página, para vocês entenderem melhor isso, página 68. Eu vou ler para vocês, vocês vão acompanhar e depois eu vou explicar. No ano de 1347, a higiene tornou-se a maior de todas as preocupações das autoridades urbanas dos senhores da nobreza, quando a chamada peste negra atingiu a Europa. Foi uma pandemia de peste bubônica, causada pela bactéria, transmitida pela pulga dos ratos. A peste bubônica causa uma infecção que se espalha por todo o organismo, gerando hemorragias, problemas nos órgãos internos, gangrena, falhas respiratórias, febre, convulsões e dores. Então, são as reações, né, de quem foi contaminado pela peste negra. A doença espalhou-se de uma parte a outra do mundo, primeiramente por meio dos navios, que iam de porto em porto, em função do comércio ou de guerras territoriais. Quando os médicos daquela época, principalmente os árabes, compreenderam como a doença se espalhava, foi instituída a prática da quarentena, tá vendo? É o que a gente está vivendo hoje, né? Ou seja, as pessoas a bordo dos navios não podiam sair e os navios deveriam ficar ancorados até que o período de contaminação passasse. Todavia, nesses mesmos navios, havia os ratos que saíam das embarcações, refugiavam-se nos esgotos das cidades e mantendo o ciclo da doença. Ou seja, as pessoas viviam a quarentena, igual uma pessoa vem de São Paulo para Araxá, né? Então ela tem que ficar isolada até o período de contágio passar para depois poder sair de casa. Então isso acontecia também. Então essa palavra pandemia, quarentena que a gente está vendo hoje, isso já aconteceu em outros lugares do mundo, em outras épocas, né? Então, porém, eles viviam a quarentena, mas os ratos que saíam dos navios acabavam transmitindo a doença para as outras pessoas e com isso a doença se espalhou rapidamente, proliferou e matou 1/3 da população da Europa. Bom, nossa aula termina por aqui, né? Vou postar para vocês depois umas atividades, revisando todo o capítulo, feudalismo, a questão da arte, das cruzadas,
da Guerra dos 100 Anos, que vocês estudaram na aula anterior, né? Revisando tudo para a gente poder encerrar esse conteúdo. O conteúdo não, encerrar o capítulo 2. Porém, aqui nós já encerramos e com as atividades vocês irão fixar um pouquinho mais o conteúdo e poder tirar as dúvidas, ok? Bons estudos, assistam o vídeo quantas vezes quiserem. Nas próximas atividades, assistam o vídeo, retomem os vídeos para poder entender e resolver as questões. Um beijo e até a próxima aula.